Olá a todos e todas, eu sou a Natália, eu vou estar aqui com vocês nesse vídeo explicando os fundamentos técnicos da criptografia. Então vamos lá, né, começar a nossa discussão de hoje. A agenda, né, da nossa discussão vai passar por aspectos de alguns conceitos fundamentais de segurança da informação, depois a gente vai entrar propriamente na parte de criptografia, alguns conceitos básicos de criptografia, falar sobre a classificação dos algoritmos criptográficos, em especial aí criptografia simétrica e assimétrica. Vamos tocar aí em algumas aplicações da criptografia na vida em sociedade, a questão da assinatura digital, criptografia ponto a ponto, que é outro conceito bastante aí importante, né? E por fim, na dificuldade aí da distribuição de chaves. Então vamos lá, vamos começar aí a nosso tópico, né? Então, para começar aqui o nosso tópico, vamos, né, falar sobre segurança da informação, que, né, muitas vezes está atrelada aí à discussão de algoritmos criptográficos, né? E o que é a segurança da informação? Segurança da informação nada mais é do que um conjunto aí de regras, políticas, boas práticas, né? Visando proteger o recurso informação em diversos cenários que a gente pode imaginar de várias organizações, né? Pode ser no caso de ativistas também. Então, basicamente é pensar em regras, procedimentos, né, que nos auxiliem a tomar conta deste recurso aí, né? Como hoje a gente pode pensar, né, na informação. E no caso aí de sistema seguro, o que a gente pode dizer que o sistema seguro? Ele tem que ter algumas prerrogativas, né, para um sistema ser tido como seguro. Primeiro, né, a gente tem que ter aí a informação completa, somente acessível para usuários que tenham uma autorização naquele momento que eles necessitam dessa informação, mas claro, com requisições que sejam válidas e muitas vezes identificadas, né, para a gente saber se esse usuário ele tem de fato autorização para ter acesso a essa informação, né, e não permitir que terceiros que não têm autorização tenham acesso a ela, né, essa informação, quer seja apenas para visualizar, para alterar, enfim, né. Então, quando a gente está falando aqui da segurança da informação, a gente tem 3 serviços que são previstos aí da segurança da informação, que é nesse tripé aqui, nesse triângulo, né? Que é a confidencialidade, disponibilidade e integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente está querendo dizer aí que a informação, né, ela vai ser só modificada de uma forma específica e autorizada. Então, por exemplo, se eu tenho um dado que ele é um dado numérico, né, ele não vai poder ser alterado, né, atualizado no futuro para que vire um conteúdo, por exemplo, com palavras ou outras coisas, né, ou se eu tenho múltiplas cópias de um mesmo, né, conteúdo, se eu alterar em uma das instâncias, todas as instâncias elas devem ser atualizadas de forma igual, né, para que elas representem o mesmo dado, a mesma informação, para que não exista, né, uma discrepância de informação. Então, informações íntegras, elas têm a ver aí com a manutenção de dados corretos e atualizados num dado momento. Disponibilidade tem a ver com o quê? Que os sistemas, né, provejam aí a informação, né, no momento que os usuários autorizados necessitem, né? Então, não ser, assim, né, estar indisponível, não ter a possibilidade de acessar a informação quando você tem o direito de acessá-la, né? Então, é importante aí que esses sistemas estejam disponíveis. E, por fim, a confidencialidade, que é também bastante importante, que é basicamente garantir que uma informação seja tanto armazenada quanto no momento da transmissão, só seja acessada, manipulada por usuários que tenham autorização para fazê-lo, certo? Então, aqueles que não têm autorização não devem poder acessar essa informação. Esse princípio ele está relacionado com a privacidade, né? E a privacidade pode ser entendido, né, como um controle que as pessoas podem exercer de quem, né, em relação à informação, de quem pode coletar, quem pode armazenar, como que
por quem que essas informações podem ser divulgadas, né? Então, a privacidade, logicamente, não se confunde com a confidencialidade, né? A confidencialidade ela é necessária para que a privacidade se expresse, porém, é necessário também políticas de uso, né, por usuários aí autorizados em relação a esses dados para que a gente tenha aí privacidade também, tá? Então, outra forma da gente visualizar a questão da segurança da informação é através desse cubo aqui, né? Nesse cubo a gente consegue ver esses 3 serviços essenciais, né? Que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. No eixo aqui azul, a gente vê que tem 3 momentos, né? De operações aí básicas que a gente pode ser feita com dados, né? Então, a gente pode estar transmitindo, armazenando, processando. E todos esses momentos a gente tem que ter aí, e tem, né, alguns procedimentos, políticas para garantir esses 3 serviços básicos, né? Seja quando a gente está enviando informação, né, armazenando, processando, a gente tem aí possibilidades, né, de garantia desses 3, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. E no eixo aqui amarelo, a gente pode ver que são basicamente as salvaguardas que a gente pode ter da segurança da informação. Lógico que passa também pela tecnologia, né? A gente pensa em algoritmos criptográficos, a gente está pensando em uma ferramenta tecnológica, dentre várias outras que existem aí para prover a segurança da informação. Porém, também são necessárias políticas e práticas, são muito importantes que sejam estabelecidos aí procedimentos, né, que exista toda uma forma de se trabalhar com a informação. E, por último, fatores humanos, não menos importante, né, fatores humanos, as pessoas precisam saber trabalhar com as políticas, com os procedimentos, usar a tecnologia para poder garantir aí uma questão mais segura. Bom, agora entrando em criptografia, finalmente, né? A criptografia, ela é uma área de estudo, né? Como disse, que constitui aí uma forma, né? É uma das formas, né? De se prover aí segurança da informação, basear em princípios criptográficos, basicamente daqueles 3 serviços essenciais. A criptografia, ela provê a confidencialidade e a integridade, né, dependendo da forma como a gente aplica os algoritmos, então a gente consegue. A disponibilidade, infelizmente, não é provido por outros mecanismos tecnológicos que não são a criptografia. Criptografia basicamente vem aí, né, se a gente for fazer uma tradução das palavras gregas que significam escrita oculta, né? Então, essa área de estudo, na verdade, é uma área de estudo bastante antiga. A gente vê aí alguns registros de uso aí de algumas técnicas mais rudimentares de criptografia já no Império Romano, né? Então, muitos anos atrás. Não é uma coisa, né, que adivinha aí da era moderna. Claro que a gente passa por uma nova etapa quando a gente passa a ter computadores eletrônicos, né? Então, a gente vai ter novas possibilidades, né, que surgem a partir aí da criação do computador eletrônico. Porém, a gente tem a cifra de César, né, no Império Romano, que foi aí uma das primeiras formas, né, de escrita oculta, né, de ter alguma forma de a gente passar uma mensagem de forma que outras pessoas não pudessem aí descobrir, né, o que a gente tá falando. Então, alguns conceitos muito importantes para a criptografia, né? Para a gente poder entender o funcionamento, né, de um algoritmo criptográfico. A gente tem o texto simples ou texto às claras também, que é as mensagens para cifrar, basicamente as mensagens aí que estão num formato legível, muitas vezes para humanos, né? Então, a gente escreveu uma mensagem legível, então é um texto simples, texto às claras, né? A gente tem o texto cifrado, que é basicamente a saída desse processo de cifração, que a gente vai fazer essa conversão, né? Então, a criptografia é um processo de conversão de um texto simples no texto cifrado, né? Então, eu vou ter para esse texto simples um texto cifrado correspondente. E essa transformação ela é feita através de uma função. A gente pode pensar aí como uma função matemática que tem como parâmetro uma chave, nada mais do que um segredo, né? A gente pode pensar até
como se fosse uma senha ou coisa do tipo, para ficar mais fácil de fazer a comparação, né? Então, a gente tem aí isso. E a gente tem a decifração, que é basicamente fazer o oposto, né? Restaurar o texto, claro, a partir de um texto cifrado, tá? Então, agora falando sobre a questão da segurança da criptografia, se a criptografia é 100% segura. Nada é 100% seguro, né? Já começa por aí, né? Mas a gente pode dizer assim que o algoritmo de criptografia não existe nenhum algoritmo de criptografia que exista que seja incondicionalmente seguro, né? Então, há sempre uma possibilidade que, se você puder testar todas as possibilidades de chave, né, o que a gente chama de ataque por força bruta, que você consiga aí quebrar o segredo, né, consiga converter, né, reverter esse processo. Sim, é possível fazer isso, né? Se você tiver, só que hoje, né, os algoritmos que a gente tem, principalmente para usar, né, em redes, em computadores, enfim, a gente diz que é uma criptografia computacionalmente segura. Por quê? Porque ela atende pelo menos um dos seguintes critérios. Ou o custo para decifrar essa criptografia excede muito o valor das informações criptográficas. Então, por exemplo, né, é o custo computacional aqui que a gente está falando, né? Principalmente, que acaba acarretando custo financeiro também, né? Mas uma coisa que é aí importante a gente perceber é que, às vezes, né, a informação que a gente tem, né, pelo custo que a gente vai ter aí do processamento, né, que é bem elevado, muitas vezes, para você quebrar a criptografia e fazer testes por força bruta, por exemplo, não vale a pena para você obter uma informação muito básica, vamos dizer assim. Ou, né, o tempo necessário aí para decifrar a criptografia excede muito as informações. Então, por exemplo, né, uma medida bem comum aí falar que vai levar 2000 anos, né, para você quebrar aí a criptografia, né, um determinado algoritmo criptográfico, que se for, por exemplo, você for tentar, né, tá querendo aí obter informações de alguma pessoa, provavelmente essa pessoa não estará mais viva, né, então já vamos dizer que a informação não tem mais uma validade própria, né, que vá ajudar aí aquela pessoa que está violando, né? Então, existe, né, claro, essa possibilidade sempre do ataque por força bruta em qualquer algoritmo, porém, né, hoje os algoritmos que são, né, as boas práticas consideradas, eles têm aí, segue pelo menos um desses critérios, se não os dois, né? Então, eles têm aí essa dificuldade, né, de você não ter, às vezes, o processamento, né, precisa de muitos computadores, muitos servidores para poder fazer essa decifração, ou, né, um tempo aí extremamente grande, né, para você poder ter acesso à informação, tá? Então, o algoritmo forte, basicamente, é esse que, né, que segue essas propriedades, né, que a gente não vai conseguir aí decifrar ele, né, reverter, né, a pessoa não autorizada vai reverter esse processo, não vai conseguir, né, por causa dessas propriedades aqui, tá? E um algoritmo fraco, por outro lado, é aquele que, né, o custo computacional é muito baixo, então é muito rápido e muito fácil. Uma pessoa com um computador normal, né, consegue aí fazer essa reversão, né, do esquema, tá? Bom, outro conceito aí bastante importante, né, na questão da criptografia, né, que muitas vezes a gente comenta, que é a tal da segurança por obscuridade, né, que é tentar manter o algoritmo de criptografia em segredo, né, então que ninguém saiba como esse algoritmo ele funciona, como uma forma de ser mais seguro. Na verdade, isso não é muito recomendável, né. A ideia, né, a área da criptologia, né, os criptólogos, eles recomendam, na verdade, que os algoritmos eles sejam sempre públicos, né, e que eles possam ser testados por outros criptólogos que possam fazer isso por alguns anos, às vezes 5 anos, né, então tem um debate, né, sempre muito grande entre os criptólogos, qual vai ser aí, né, o tempo, algumas tentativas para quebrar aí
os algoritmos novos que são propostos, e se depois de 5 anos, um período de tempo, né, aí ninguém conseguiu quebrar, demonstra-se provavelmente uma grande probabilidade que o algoritmo seja sólido. Não quer dizer que nunca mais vamos se achar nenhuma brecha ou outra possibilidade. Porém, né, há uma chance menor porque, né, houve um trabalho aí de vários criptólogos tentando aí decifrar, né? O sigilo em si, ele não deve residir em como o algoritmo criptográfico ele funciona. Ele deve residir na chave, né? Então, a chave é o segredo da coisa. E o tamanho dessa chave é o importante, né? Uma questão bastante importante aí no projeto do algoritmo. Então, muitas vezes, né, a gente fala aí que as chaves precisam ser, né, pelo menos de um tamanho específico, né, grande, suficiente para que não seja muito fácil de quebrar, já que o sigilo reside justamente na chave, tá? Bom, e agora indo para a classificação aí dos algoritmos criptográficos, né? Então a gente tem aí algoritmos criptográficos, né, que são de três dimensões, né? Então a gente tem aí o número de chaves, tipos de operações e também o modo aí de processamento, né? Que também são importantes, tá? Então, né? A gente indo agora para o número de chaves, né? Que é uma das questões, né? Para classificação, muito importante. Quando a gente utiliza aí a mesma chave, né? Tanto para o emissor quanto para o receptor, a gente chama, né? Esse algoritmo de criptação simétrica, né? Agora, se o emissor e o receptor usam chaves distintas, esse sistema é conhecido, né, como criptografia assimétrica ou de chave pública. Eu vou explicar cada um deles porque é bastante importante, né, esse entendimento, né? Então, a criptografia simétrica. A criptografia simétrica, a gente tem uma chave única. Essa chave única ela é compartilhada tanto pelo emissor quanto o receptor, então ambos têm uma cópia dessa chave compartilhada, né? Essa chave compartilhada vai ser usada tanto no processo de criptografia, né, de cifração, quanto de decifração. Então, por exemplo, o emissor ele escreve uma mensagem, né? Essa mensagem que ele deseja enviar, ele vai passar por um algoritmo, né, simétrico, qualquer aí, existem vários, vai usar essa chave compartilhada, né, entre os dois, vai com isso gerar uma mensagem cifrada. Essa mensagem cifrada ela vai ser enviada por qualquer meio aí que a gente possa pensar, né, provavelmente pela internet, vai chegar lá no receptor, né, no computador do receptor, ele tem lá o algoritmo também simétrico dele, né, para desfazer isso, né, para reverter. Vai usar a mesma chave para reverter de uma mensagem cifrada para mensagem, né, texto às claras, aí poder ler, ter acesso àquilo que o emissor enviou, tá? Então, isso aqui é como a criptografia simétrica funciona, tá? Bom, aí a gente tem a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica, ela funciona de uma forma diferente. Por quê? Porque cada uma das pessoas, dos entes envolvidos na comunicação, ela tem a sua chave privada e a sua chave pública. A chave privada sempre, né, é privada, então você deve manter guardada, né, dentro com você, né, para sempre, né, não deixar ela ser corrompida de forma alguma, né. E a chave pública é sim uma chave que você vai enviar para outras pessoas que você deseja se comunicar. Então, eu como receptor desejo me comunicar, né, emissor e receptor, esses dois, né, o A e o B aqui desejam se comunicar, né. Então, para que isso aconteça, o receptor ele vai enviar de alguma forma essa chave pública para o emissor, né? O emissor vai ter essa chave pública já no seu computador, enfim. Quando ele deseja enviar uma mensagem, vai pegar essa mensagem, passa por um algoritmo assimétrico, usar a chave pública, né, do receptor
Com isso, ele vai gerar uma mensagem cifrada, essa mensagem cifrada vai ser enviada, enfim, para chegar lá no receptor, no computador do receptor, que vai ter também, né, o mesmo algoritmo simétrico, só que ele vai usar aqui a chave privada dele para abrir, né? E aí ele vai abrir isso e vai ter a mensagem às claras. Com isso, você assegura que o quê? Que só o receptor vai conseguir abrir essa mensagem cifrada, porque só ele tem a chave privada dele, né? Então, se essa mensagem, né, cifrada ali, né, no meio for pega por um terceiro, né, ele não tem a chave privada, então ele não consegue abrir. E isso, né, em tese aí com a criptografia simétrica, né, se também um terceiro não tiver essa chave compartilhada, também, né, em tese ele não conseguiria reverter essa questão. Tá? Então, outra propriedade importante aí, né, para classificação dos algoritmos. A gente tem diversos tipos de operação, na verdade, 2 tipos de operação que a maioria dos algoritmos eles usam, e maioria das vezes em conjunto nessas operações. Uma é a substituição, que é, por exemplo, cada elemento do texto às claras é mapeado em um outro elemento. Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples do que seria a cifra de César. Então, eu faço uma rotação aí de 13 letras adiante, né? Então, por exemplo, o A vai ser substituído pelo N, o B pelo O, né? Então, eu tenho o exemplo abaixo aqui da palavra hello, né? Então, se eu mapear aqui, eu vou ver que o H vai ser substituído pelo U, o E pelo R, enfim. Então, eu vou substituir cada letra por uma outra letra, né? Então, uma substituição, vou ter uma tabela, vou ter uma forma aí de fazer essa substituição, tá? Uma segunda operação que existe é a transposição. Então, os elementos do texto, claro, podem ser rearranjados aí de vários formatos. Então, por exemplo, eu posso pegar essa frase aqui, este é um exemplo, eu escrevo em colunas aqui, este é um exemplo. E na hora, né, para fazer esse rearranjo, eu vou ler de outra forma e gerar, né, esse etsy, esle, mupu, né, porque na verdade eu estou fazendo aí um outro arranjo de como ler essas letras, né? Então, é uma possibilidade também. E, normalmente, né, como eu falei, os algoritmos usam as duas operações e múltiplas vezes também, tá? Bom, e o modo de processamento também é importante. A gente tem aí o que a gente chama cifras de bloco, né? Que são aí algoritmos em que um bloco de elementos de cada vez, produzindo, né, uma saída para cada um desses blocos, ou a gente tem um modo contínuo, vamos dizer assim, que é a cifra de fluxo que vai processando, né, assim que vai dando entrada, sem, né, esperar completar um bloco para fazer essa tradução aí, tá? Bom, e agora, né, falando aí de aplicações na vida em sociedade, né? As aplicações são várias, né? A gente pensa aí muitas vezes na criptografia, né? A gente vai lembrar dos aplicativos de mensagem, né? Porque foi o que fez aí a gente começar a ter mais contato, né? Com essa ideia da criptografia. Porém, né? A criptografia ela não é só usada para aplicativos de mensagem, né? Para criptografar, né, e cifrar aí as mensagens que são enviadas pelas pessoas. É usado para várias coisas, né? Quando a gente pensa que a gente faz uma compra no e-commerce, né, a gente vai ter aí vários procedimentos que também são aí autenticados, que são cifrados para você poder, né, colocar, enfim, a informação do seu banco, e etc. Então, você tem todo o cuidado aí, né, nessa transmissão dessas informações, que também vão ser cifradas. No caso aqui, né, também de quando a gente está pensando em internet banking, né, também são aí transações que vão passar aí protocolos, né, que são criptografados para assegurar aí a segurança dessa informação, né, que essa informação ela não possa ser fraudada no meio do caminho, né?
E isso, né, para hoje vários aplicativos, né, que a gente tem aí, hoje a gente tem o mobile banking, mobile payment, né, várias coisas que se utilizam e tem a necessidade de utilizar criptografia. Se a gente pensar em aplicações aí mais até hoje, e-mail, né, você pode mandar um e-mail criptografado, e isso pode ser essencial para proteger aí segredos industriais, né? Não só também, né, enviar, mas como também quando você está armazenando, né, no servidor, você pode ter isso, ou no seu disco rígido, né, criptografar essas informações para que um terceiro, ao ter acesso a esse servidor, né, de forma física, ou ao seu computador de forma física, não possa ter acesso, né, a várias informações que podem ser sigilosas aí, né? Em vários cenários. Então, a gente tem aí, né, se a gente pensar na área de redes mesmo, de computadores, a gente tem aí várias questões também de roteamento, né, de dados que se baseiam em criptografia. Então, existe uma multiplicidade de aplicações hoje que a gente utiliza a criptografia. Então, a criptografia é extremamente importante, né, em vários cenários e aplicações de hoje em dia, né? Então, outros conceitos aí importantes, né, que a gente pode pensar, que a gente vai tratar mais adiante, é a questão da assinatura digital, a criptografia ponto a ponto e a distribuição de chaves. Então, vamos lá, né, também tratar esses tópicos aí que são bem importantes, né? Então, primeiro a assinatura digital. Então, a assinatura digital, a gente tem aí um esquema um tanto quanto parecido com o de, o de chave pública e privada, né? Então, a gente tem o emissor, né, que quer emitir um documento assinado, né, para garantir que é ele mesmo que está fazendo, né, que está emitindo aquele documento, né? Então, ele tem uma chave privada, uma chave pública, né? Ele tem esse documento, tem um algoritmo de assinatura que ele vai usar a chave dele privada aqui, porque ele está querendo, né, garantir que é ele mesmo que está, né, enviando aquele documento dele. Aí eu vou ter um documento assinado, que no geral não é criptografado, o documento ele tá lá e tem algum tipo, né, de assinatura que vai poder ser verificada. E depois, né, lá no receptor tem um algoritmo de verificação que ele vai ter aí acesso à chave pública, porque essa chave pública, como eu disse, ela pode ser distribuída para vários agentes, né? Não é uma coisa só para um receptor, né? Você pode usar uma mesma chave pública para múltiplos, né, receptores. Vai ser utilizado esse algoritmo de verificação e o documento vai ser verificado. Então, eu sei que o receptor vai saber que foi aquele emissor, né, que aquele documento não foi forjado por um terceiro, né, que está dizendo que foi, né, o emissor que enviou. Vai saber que foi o emissor, né, que fez aquele envio, tá? Então, isso é bastante importante. Hoje a gente utiliza também bastante a questão da assinatura digital, por exemplo, quando tem emissão de nota fiscal eletrônica hoje em dia, né? Se utiliza isso para verificar que foi aquela pessoa, né, que de fato, né, emitiu aquela nota fiscal e tantos outros documentos, né, hoje que a gente utiliza. E claro que no caso aí da nota fiscal, a gente tem até um nível maior aí, que é a certificação digital, que a gente fala mais adiante. Criptografia ponto a ponto. Isso também entrou aí bastante, né, vamos dizer, no conhecimento público hoje em dia por causa dos aplicativos de mensageria, mas basicamente, né, quando a gente está falando de criptografia ponto a ponto, quer dizer que os intermediários eles não têm acesso ao conteúdo das comunicações. Isso por quê? Porque os pontos, né, finais da comunicação, ou seja, o emissor e o receptor, são aqueles que possuem a chave, né, as chaves, seja para abrir aquela comunicação, para poder cifrar e decifrar aquela comunicação. Então, como os entes intermediários, nós intermediários, eles não têm acesso a essa chave, né? Porque essa chave não está compartilhada com eles, eles não têm acesso ao conteúdo das comunicações, muitas vezes servindo apenas como intermediários que vão enviar
adiante a informação sem, né, tomar mérito do que está dentro, né? Porque eles não têm realmente como saber, tá? Bom, e agora uma questão que é importante também para os sistemas aí de criptografia é a questão da distribuição de chaves. Por quê? Porque um sistema, para ele ser tido como forte, né, um sistema criptográfico, ele precisa ter uma boa técnica de distribuição de chaves, né? Então, como eu vou entregar essas chaves às duas partes que querem trocar dados, né, sem permitir que os outros vejam a chave ou que, né, enfim, que a gente possa ter aí várias questões, né? Então, quando a gente está falando de criptografia assimétrica, ela tem uma certa vantagem em relação à simétrica, né? Porque a gente já tem uma chave que é privada, que é aquela que, né, a pessoa ou o dispositivo deve reter, então ela não vai compartilhar com ninguém. E uma outra chave que é pública, que é justamente para ser distribuída, né? Porém, né, a gente precisa distribuir essas chaves e dependendo aí do tamanho da rede, é complicado, né? Então, uma das formas aí da gente poder fazer a distribuição das chaves é fazer anúncio público. Então, um exemplo é cada vez que você envia um e-mail para uma pessoa que pode ser, né, que vai se comunicar com você, provavelmente respondendo, você vai enviar essa chave pública junto, né, para que a pessoa tenha acesso aí a sua chave e na hora que ela for se comunicar, né, respondendo aquilo, ela possa cifrar, né, e te enviar. Porém, há algumas problemáticas, né? Também tem o diretório disponível publicamente. Então, existem aí alguns diretórios onde você vai lá e coloca a sua chave pública, né? Dizendo, ó, essa chave pública é minha, se alguém quiser se comunicar comigo, pode pegar aqui, baixar e usar. Porém, esses dois, né, essas duas técnicas, elas têm aí alguma dificuldade em relação à possibilidade de um terceiro forjar essa chave e dizer que é você, né? Então, não dá para garantir, né, que quando você fez o anúncio público, realmente foi anunciado por quem, né, diz ser, e assim como quem colocou também, né, no diretório também não tem como ter certeza, né, que foi. Então, isso é um pouco complicado. A gente tem métodos mais interessantes, que é a autoridade de chave pública, que seja, cada vez que você emitir aí uma chave, você, né, e alguém for transmitir isso, tem um terceiro ente aí, né, que vai entrar nessa comunicação, né, para assegurar que aquela chave é daquela pessoa mesmo. Então, isso é interessante, porém, sobrecarrega muito a comunicação, porque tem que ter, né, você vai enviar pro ente, aí o ente vai verificar se é, se não é, né, até, né, ter toda a autorização, aí depois vai enviar para a pessoa, né. Então, é meio complicado. O que a gente usa bastante hoje em dia é o certificado de chave pública, que tem um pouco a ver com o certificado digital que a gente usa, né? Então, a gente basicamente, quando a gente, né, vai criar um certificado digital, a gente está gerando aí, né, uma chave pública e uma privada, né, que vai nos permitir aí, né, fazer, por exemplo, emissão de nota fiscal, né? Então, basicamente, esse certificador terceiro, ele vai te fornecer lá um documento dizendo, olha, essa chave é dessa pessoa mesmo, né? Então, é uma coisa que não precisa, a cada transação, né, você envolver a certificadora, como no caso anterior, é só apenas aí de tempos em tempos que você vai lá na certificadora para renovar esse certificado, para tirar um novo certificado, né? Bom, e agora a criptografia simétrica. A criptografia simétrica, ela é bem cuidadosa, né? A gente precisa tem que tomar bastante cuidado, porque como é uma chave única compartilhada pelas duas partes, se você corromper essa chave, você vai corromper toda, né, toda a comunicação. Então, a distribuição da chave, né, no mecanismo de criptografia simétrica é bastante importante, né, a gente tomar cuidado. Uma das formas, né, que seria aí a mais, né, que talvez a gente poderia assegurar por exemplo, um ente A seleciona uma chave e entrega de forma física, né, pro B e fala, olha, essa é a nossa chave para nossa comunicação. Porém, né, isso
Ou um terceiro, né, pode selecionar uma chave, entregar para o A e para o B. Mas essas duas, né, alternativas, elas são um pouco complicadas, né, porque hoje, ainda mais num cenário de rede distribuída, descentralizada, isso é complicado, né, você às vezes vai se comunicar com pessoas que não dá para você né, ter ali fisicamente para fazer essa entrega, né. A gente pode ter aí se A e B, por exemplo, no passado já tinha uma chave prévia, né? Usar, né, essa chave para transmitir uma nova chave, né? Então, criptografar é uma comunicação com uma nova chave. Porém, isso pode ser problemático também, porque essa chave já, né, antiga, se você está trocando, pode ser porque está corrompida, enfim, né? Então, pode acabar não sendo interessante. E uma quarta forma seria se A e B tiverem uma conexão encriptada com um terceiro C, né? E esse terceiro entrega aí a chave para A e B por links encriptados. É uma possibilidade. Esse item, né? Esse item 4 é uma variante do que a gente chama de centro de distribuição de chaves. Então, o que é o centro de distribuição de chaves, né? Que pode ser adotado aí para criptografia, né? Basicamente, a gente tem aí um terceiro, né? Que ele vai ser o responsável por por gerar chaves aí que a gente chama chaves de sessão, né, para a comunicação das pontas, né? E cada usuário, né, desse que quer se comunicar nessa rede, ele vai ter uma chave exclusiva com CDC, que a gente chama de chave mestra, né? E, né, o CDC, né, o Centro de Distribuição de Chave, ele vai usar essa chave mestra para distribuir essas chaves de sessão de tempos em tempos para comunicação entre A e B. Então, só para, né, vocês entenderem, é uma hierarquia de chaves que a gente vai ter, no mínimo 2 níveis de chave. Então, a gente tem aí as chaves de sessão, né, que são aí para uma sessão, que pode ser uma mensagem, né, a sessão tem durações distintas, né, duração. Ela pode ser uma sessão que dura poucos minutos, pode ser só uma mensagem, pode ser, né, aí vai depender do sistema, como cada sistema, né, define o que é sessão, né. Então, a gente vai ter aí uma chave de sessão que é trocada, né, relativamente bem frequentemente, tá. E a gente tem as chaves mestras que são aí, né, para o quê? Para que o CDC possa enviar mensagem, essas chaves de sessões, né, para os pontos aí que estão se comunicando, tá? Qual que é o problema disso, né? Aqui eu quis trazer esse exemplo, né, para dizer que hoje em dia a gente pode, né, a gente poderia ter um cenário de CDC, nem todos, né, o problema de ter, né, um CDC que ele é responsável por compartilhar chaves de sessão é que a gente tem que ter certeza que esse CDC ele é confiável e protegido contra a subversão. Então, por exemplo, alguns aplicativos de mensageria, né? Se eles forem o CDC, né, e eles fizerem essa administração, né, eles que geram as chaves de sessões para as comunicações, a gente tem que ter muito claro que a gente está dando muito poder, né, para esse aplicativo, né, para que ele possa, né, ele vai ter como abrir depois as mensagens, já que ele, né, que gerou as chaves de sessão, né, então se ele interceptasse, por exemplo, né, essas mensagens, depois ele poderia abrir, porque ele que gerou as chaves de sessão. Então, é complicado a gente confiar num terceiro, né, dessa forma. Hoje, né, existem aí também formas, né, descentralizadas, né, que poderiam ser aí para fazer essa distribuição de chaves, mas elas não são muito práticas, na verdade, aí para redes. Enfim, né? A gente pode também, né, para deixar um pouco mais seguro, criar, né, uma nova
o nível na hierarquia de chaves, usando a encriptação de chave pública nessa comunicação entre CDC e o usuário, né, para poder atualizar essa chave mestra também de tempos e tempos, né. E aqui vale um disclaimer que eu não falei antes, mas que eu acho interessante, é falar que quando a gente, num cenário real, né, de comunicação real, a gente não usa nem só criptografia assimétrica e nem só criptografia simétrica. A gente usa as duas coisas. Por quê? Porque cada um desses esquemas tem certas vantagens. A criptografia assimétrica, em tese, ela provê aí algumas vantagens, né, nessa questão de ter a chave pública, a chave privada, então é um pouco mais difícil, né, de você ter aí, né, corromper. Porém, esse esquema de chave pública e chave privada é computacionalmente mais, né, custoso, então demora mais. Então, se a gente se baseasse tudo para enviar todas as mensagens por criptografia assimétrica, seria muito lento, né, para a gente enviar, principalmente aí uma quantidade grande de dados. Agora, a criptografia simétrica, por outro lado, ela é muito veloz, mas ela tem essa dificuldade um pouco, né, com a questão do gerenciamento das chaves, é um pouco mais complicado, né? Então a gente muitas vezes vai utilizar, por exemplo, a criptografia de chave pública para fazer esse esquema de troca de chaves de sessão, né? Então quando a gente precisa trocar chaves entre os nós, né? A gente usa muitas vezes a criptografia de chave pública, e a partir daí, né, a partir que houve essa troca de uma chave compartilhada, a gente passa a usar a encriptação simétrica, porque ela é mais rápida para fazer a comunicação em si, né? Então, primeiro a gente faz a troca das chaves com, né, a simétrica, a chave pública, e depois a gente passa a usar a assimétrica, né, simétrica, né, para poder fazer a comunicação em si, né? Então, esse é o cenário mais comum hoje em dia. Então a gente utiliza as duas coisas para a gente poder ter um pouco do bom dos dois cenários, né? No caso aqui, né, de usar também CDC, né, a gente pode ter aí alguns problemas, né? Quando eu falei aqui de ter a possibilidade de ter um ataque de man in the middle, né, que pega essa chave depois, né, guarda para si também, né? Depois só replica para o final, e aí você não sabe, né? Que tem um terceiro que também tem essa informação. Então, né? Hoje em dia, principalmente os mensageiros, eles não fazem a distribuição propriamente das chaves aí, né? De sessão, e acabam não guardando, porque pode ser um tanto complexo fazer esse gerenciamento, porque, né? Abre aí várias questões, né, de se é lícito, né, um terceiro poder ter essa chave para poder abrir esses dados, enfim, né. Então, eu só quis trazer essa questão aqui explicar um pouco da distribuição de chaves para mostrar para vocês que, primeiro, é bastante complicado fazer a distribuição de chaves, né, então, como eu disse, quando a gente tem algoritmos simétricos, é um ponto crítico, é um ponto complicado para a gente fazer a distribuição, né? Principalmente porque a gente não consegue, né, ter esse contato físico. Essas chaves, se elas, né, são de alguma forma aí descobertas, elas com certeza elas tornam o sistema todo inseguro, né? E, né, a gente tem aí essa ideia da chave mestra, né, que seria, né, por exemplo, que um CDC, né, um terceiro gerasse as chaves de sessão, né, e usa essa chave aí para abrir outras chaves. Isso é bastante preocupante também, né, porque a gente fragiliza todo o sistema de criptografia, né, com isso, tá? Então a gente ter uma chave que abre, né, que é como uma porta dos fundos aí da criptografia, é uma questão complicada. Não tem a ver com a distribuição de chaves em si, né, esse ponto, mas fragiliza, né, a gente está abrindo aí uma possibilidade para que essa chave, ela não só seja aí, né, usada por
sei lá, por alguém, né, que a gente reconheça que possa ser lícito de usar, né? Então, uma autoridade pública, alguma coisa, como também, né? Se essa chave, né, mestra não for protegida, ela possibilita aí que tantas outras pessoas, né, possam, que não têm aí, não sejam tão listas de serem utilizadas, possam utilizar. Então, você viola aí princípio da criptografia, né? De certa forma, você fragiliza esse sistema como um todo, né? Então, não é aconselhável a gente existir essa possibilidade aí de ter uma chave que possa, né, abrir tudo, né? E que possa, enfim, né, ter essa possibilidade tão grande, né? Bom, então eu gostaria aí de dizer muito obrigado, né, pela atenção aí de vocês no vídeo. Espero que seja um vídeo proveitoso, que vocês tenham conseguido aí compreender os principais conceitos, né, de criptografia, e é isso. Muito obrigada.